Em uma noite de dezembro de 1431, esta cidade-fortaleza da Transilvânia viu nascer uma das figuras mais aterradoras da história. Ele foi batizado Drácula e promoveu um reinado de terror no país que hoje chamamos de Romênia. Seu nome era sinônimo de crueldade. Séculos depois, seus atos inspiraram a maior fábula de horror de nossa era, a do Conde Drácula, o vampiro bebedor de sangue. O verdadeiro Drácula morreu em combate no ano 1476. Esta é a história de uma família norte-americana que viveu por gerações sob a sua sombra. Aparentados a ele por casamento, são descendentes diretos do seu maior inimigo, Vintila Floresco. Ao longo dos anos, suas investigações sobre Drácula resultaram em desgraça, medo e tragédia. Às vezes, parecia até que eles eram vítimas de alguma maldição. Agora, para confrontar essas memórias, eles voltaram à Romênia a fim de reconstituir a história de sua família desde suas violentas origens e revisitar os lugares em que seus ancestrais encontraram Drácula face a face. A jornada deles nos dará uma visão única do homem e do mito que foi Drácula. O legado sangrento de Drácula. This is the elegant street of Bucharest, where each person tried to have a house a little more ambitious than the other, and the styles varied enormously. Esses são os descendentes diretos da família que cruzou espadas com Drácula. Dad, isn't this where your house, where you were born, right here? This is the house where I lived as a young child with my aunt. I used to play tennis there. O historiador Rado Floresco é o homem que revelou o verdadeiro Drácula ao mundo num best-seller publicado em 1972. Mas o vínculo com Drácula remonta a muito mais tempo. Seu ancestral Vintila Floresco liderou uma revolta contra o príncipe. Mais recentemente, seu tio George foi quem descobriu o túmulo de Drácula. E na geração anterior, Dimitri Floresco passou anos em busca do retrato perdido de Drácula. Hoje, Rado Floresco e seu filho John querem reconstituir seu vínculo com Drácula desde as origens. Isso os levou ao Palácio do Patriarca, em Bucareste. O Patriarca da Romênia é líder da Igreja Ortodoxa no país. Os Floresco estão aqui para contar-lhe seus planos. Particularmente o de encontrar um remoto monastério em ruínas, onde eles acreditam que os seus mais recuados ancestrais estão sepultados. O patriarca abençoa a missão deles, uma grande ajuda para conseguir acesso e cooperação. E tem outro local que os Floresco devem visitar. Rado passou 15 anos no encalço do verdadeiro Drácula, e durante esse tempo, um lugar dominou sua pesquisa. O castelo que o príncipe construiu nos Alpes transilvanos, em Poenari. É um castelo no qual Rado Floresco se recusa a entrar de novo. Foi aqui que o seu tio George Floresco teve uma queda que causou sua morte. E foi aqui que o seu filho John passou a noite mais aterradora de sua vida. O castelo foi construído em 1457 por prisioneiros de guerra. Os que não podiam trabalhar eram empalados em estacas de madeira. A partir de então, Drácula ficou conhecido como Vlad Tepes, Vlad, o empalador. Porém, todos os seus editais usavam o seu nome de batismo, Drácula, assinado em letras vermelhas. That means son of a dragon, because his father had been invested in the Order of the Dragon, whose mission was to conduct crusades against the Protestant heretics and mostly against the Turks.
Quanto à aparência de Drácula, existem poucos registros. Seu avô e tio, príncipes antes dele, estão imortalizados nas paredes deste remoto monastério, com seus nomes em grego do lado. Mas de Drácula temos somente este retrato e sua descrição pelo legado papal da Hungria, que esteve cara a cara com ele em 1464. Ele não era muito alto, mas muito troncudo e forte, com um aspecto frio e temível. Pestanas muito longas emolduravam grandes olhos verdes arregalados que as espessas sobrancelhas negras tornavam ameaçadores. No século XV, a Romênia estava dividida em pequenos reinos organizados ao longo de linhas militares, cada um com suas próprias igrejas e castelos fortificados. Era uma terra rica, com ativos centros de comércio, como a cidade murada de Brasov. Um alvo tentador para os turcos muçulmanos que procuravam invadir a Europa pelo leste. Drácula rapidamente tornou-se o maior obstáculo às suas ambições. He represented in the 15th century a vivid symbol of the fight against the Turkish invasion. If you prefer, a kind of crusader defending the Christendom against the Muslims. And in such a way, he became a kind of modern hero in art, in literature. I must confess, for me, he is a hero. Mas esse cruzado tinha um lado negro. Em romeno, Drácula significa não somente dragão, mas também diabo. Na arte religiosa, quando São Jorge mata o dragão, ele também está matando o diabo. E para os seus inimigos, Vlad Tepes era um diabo. Sua capital, Tirgoviste, foi o cenário da sua maior atrocidade. Quando um exército turco avançava cidade adentro, foi detido pela visão de milhares de cativos que Vlad tinha espetado em estacas de madeira, transformando o vale em uma floresta de empalados. Panfletários alemães diziam que ele gostava de jantar em meio aos cadáveres putrescentes e beber-lhes o sangue. E que certa vez, quando um nobre reclamou do cheiro, Vlad empalou-o em uma estaca bem alta, dizendo: então fique aí em cima, onde o fedor não pode alcançá-lo. He did what he had to do in his period of time. He tried to put a little bit of order in his country, which is nothing to blame. The punishments he provided for his enemies were not very unusual for that times. Vlad was a great monarch, strong and cruel, it's true, but a very good one. And don't forget, Vlad Tepes lived in the same age and the same century with the famous English king Richard III. Ricardo III ficou lembrado pela posteridade como um assassino. Mas, como Vlad, as piores histórias sobre ele foram escritas por seus rivais. Estas gravuras foram feitas por seus inimigos, os invasores alemães. Muitos acreditam que a lenda do sangue sedento Drácula provavelmente originou-se dessas imagens e não da realidade. Sua terrível reputação espalhou-se, como a história de que, quando embaixadores genoveses se recusaram a tirar seus gorros, Drácula pregou-os às cabeças deles. Porém, como defensor de terras cristãs contra os invasores muçulmanos, ele tinha o apoio da igreja. Havia também histórias românticas de ataques noturnos e fugas por um triz. A mais famosa de todas é a da jovem esposa do príncipe, diante de um ataque turco ao castelo Drácula. Temendo não conseguir fugir, ela correu pelo castelo até os parapeitos, de onde se atirou ao vale lá embaixo.
Drácula, que já conseguira escapar por uma passagem secreta, fugiu em um cavalo com as ferraduras pregadas para trás, a fim de despistar seus perseguidores. Contudo, no inverno de 1476, ele finalmente encontrou a morte nas mãos dos seus inimigos turcos. Sua cabeça foi cortada, levada para Constantinopla e empalada em uma estaca. Ele tinha 45 anos. Porém, a morte de Drácula originou uma lenda que atravessaria toda a Europa. A arrepiante história do seu reinado sangrento seria reforçada pelas crenças dos aldeões dos Cárpatos no cadáver que se transformava em morto-vivo, o vampiro. Príncipe Vlad, o Empalador, viria a tornar-se o Conde Drácula, demônio bebedor de sangue que não podia morrer. E ao longo dos séculos, os Floresco viram-se envolvidos também nessa horripilante e violenta história. Os Floresco pertenciam ao restrito círculo de nobres conhecidos como boiardos. Vintila Floresco arranjou um casamento entre sua irmã Maria e o meio-irmão de Drácula, Vlad, o monge, fortalecendo assim sua tentativa de destronar Drácula e tornar-se príncipe em seu lugar. Mas a rebelião falhou e tanto Vlad, o monge, quanto Floresco tiveram que fugir. Os Floresco e Drácula eram agora inimigos figadais. The Florescos are as old as the country itself. And we are, I think, and I think most of the genealogists agree, the oldest family in Romania. Sabiamente, Vlad, o monge, e Maria Floresco retiraram-se para a vida monástica. Sua linhagem, por fim, extinguiu-se no século XIX, sobrevivendo à de Drácula em 100 anos. Mas a linhagem de Vintila Floresco, o pior inimigo de Drácula, prosseguiu por 500 anos até os dias de hoje, com Rado, seu filho John e seu neto Vlad. The history of the Florescu family is intimately mixed with the Romanian history. It's part of it. And on 5 centuries, you find at every epoch, really, one or several members of the family. Mas as pessoas daquela época deixaram poucos retratos e nenhum documento. Encontrar evidências materiais desses ancestrais remotos não seria fácil. Contudo, por intermédio da igreja, John conseguiu achar o monastério, um dos mais antigos da Romênia, onde os primeiros Floresco teriam sido enterrados. Ele foi visitá-lo com um historiador, Stefan Andrescu. O monastério estava sendo todo restaurado. No entanto, por trás dos andaimes, as coisas pareciam promissoras. Poderiam esses afrescos desbotados ser os rostos dessa família medieval? So, and this is basically where the stones were laid inside the church. Yes, I see the priest O padre lhes diz que, embora os Floresco estejam enterrados aqui, suas lápides foram removidas e seus túmulos cobertos com tábuas. What you were saying is that this goes back just about to Dracula's time. Devido à restauração, as lápides foram removidas para outra parte do terreno e armazenadas sob uma cabana próxima. Um bocado de força muscular será necessária para retirá-las. On here, you know, once you get it out. try because Okay, that's good. last century it was possible to read. Okay, so you can see the inscription. Okay. Okay, put it over there. Okay.
Here is an inscription in Cyrillic alphabetic, Right. And in Slavonic language. It means at the beginning there is a cross, and after, here lies Jupan Dragic Florescu, the slave of God. He lived at the end of 15th century and the beginning of 16th century. So is in the same time with Dracula and Dragic. It was one of the most high official at the princely court. Right. Dragic era o filho de Vintila Florescu, o rival ferrenho de Drácula. Esta é a mais antiga lápide Florescu já encontrada. There's the monastery right over there. Yes. The three towers. How old is it? It's about Older than Dracula. Quando Drácula foi morto, sua cabeça foi levada, segundo dizem, para Constantinopla e seu corpo enterrado na ilha monastério de Snagov. Quando vivo, ele a transformou em uma fortaleza, onde encarcerou e assassinou alguns de seus rivais. Conta a lenda que ele escondeu seu tesouro aqui, deixando-o cair até o fundo do lago. E foi aqui que o destino da família Florescu mais uma vez cruzou o de Drácula. Há 70 anos, o tio de Rado Florescu, George, fez esse mesmo trajeto de barco pelo lago. História romena era a paixão de George. My uncle was an extraordinary man. He was the only gentleman in Bucharest who dressed like a 19th century aristocrat. I could imagine his dress was fashionable in Victorian England. Garters and all, monocle, little medal. He was the director of the History Museum in Bucharest. And he was not a professional historian, but he wrote far better books than almost any professional historian. Segundo o folclore, Drácula foi enterrado no monastério, mas ninguém sabia onde. George Florescu resolveu ser o primeiro a encontrar o túmulo, abri-lo e contemplar os restos de Drácula. No verão de 1931, ele começou sua busca em Snagov. This is one of the most important moments in Uncle George's life. He was waiting for this, to uncover the tomb that you see right in front of us, where, according to tradition, Dracula was supposed to lay at rest when the tomb was opened. They found, to their amazement, no casket, just the bones of oxen and other animals. George então vasculhou o restante da igreja e encontrou um túmulo similar em um lugar estranho, logo depois da entrada. We suspect when this monastery came in the hands of Greek monks who did not like Dracula and did not want him sitting so close to God, and so the Greek abbot of the time said, let him rest there where the people and the peasants can trample over his unworthy remains. Com o auxílio de um colega, George conseguiu erguer a pesada lápide do túmulo e teve apenas segundos para espiar o lado de dentro antes que o ar e a luz do sol destruíssem o seu conteúdo. George told me that when opening the coffin, he saw the whole body intact in the light of a late summer day, and he could see it disintegrating under his eyes. But he saw he was dressed in purple, he had all kinds of jewels. Naqueles poucos segundos, George também viu que a face do cadáver estava coberta por um lenço. Detalhe sobre o qual Matei Casaco questionou-o mais tarde. I asked him, did the body had a head?
And he said, well, I think, because he had this handkerchief on his face. That means it was a head. And then I said, well, but historically it is known that Dracula was beheaded and his head sent to Istanbul. And George was quite puzzled because this body was not Dracula if he possessed a head. But after years I discovered that the Turks used to sculpt the heads. They had a brilliant technique to take out the skin, all the skin of the head, with hair and face, and then conserve it with all kind of spices. So Dracula could be buried with a skull without the skin. And that explains the need of a handkerchief, because without the skin on your face, must have been something like dreadful. Pouco depois do enterro de Drácula, uma terrível tempestade destruiu a capela adjacente que caiu no lago. Até hoje, moradores afirmam escutar os sinos tocando debaixo das ondas. Mas as grandes portas de carvalho da capela Snagov flutuaram sobre a água até uma aldeia vizinha. Elas ainda existem, um dos grandes prodígios artísticos da era de Drácula. George Floresco realizara um sonho, vira o cadáver de Drácula. Mas isso meramente o estimulou a fazer novas buscas. Acima de tudo, ele queria localizar e visitar a esquecida fortaleza montanhosa de Vlad, o Empalador. Sua pesquisa o levaria ao castelo de Drácula e a eventos apavorantes que, segundo alguns, eram a maldição de Drácula. Tudo o que resta do castelo de Drácula são essas muralhas em ruínas em um topo de montanha. Porém, quando George Floresco teve a chance de visitá-lo em 1969, junto com Rado, seu filho John e alguns amigos, encarou isso como o clímax do trabalho de uma vida. He decided he would like to go to the castle. I think he just liked the idea of this detective hunt. At that time, Castle Dracula was not yet well recognized by anyone. It was an abandoned old thing that no one knew much about. And we climbed up along a winding path which led all the way up. Os Florescos foram acompanhados pelo pesquisador romeno sobre Drácula, Matei Casaco. I said, like a joke, but when Vlad built this castle, it was like a kind of curse against his enemies, never to climb into it, never to come alive to the castle. Maybe you, as a descendant of this noble family, you were under the curse. And he was very afraid, because he was a very religious man, George Floresco. Os membros jovens da família lideravam a subida à montanha. Então, com o topo à vista, George escorregou e despencou em costa abaixo. Ele foi levado ao hospital local, mas morreu meses depois. So we all said, well, this must be Dracula's curse. There were several things everybody will tell you. Each of us had his accidents, his incidents, his moments of pain, of fear. Rado ficou muito abalado por esses eventos e convencido de que as coisas não eram o que pareciam no castelo. Ele voltou alguns meses depois, no inverno de 1979, para efetuar uma investigação adequada na companhia do jovem cineasta Myron Yoha. It was cold, cold, cold. In fact, in the Russian car, which was given to the camera team, there was no heater, and instead we had furs in the back seat. My impression at the time was that we were in the presence of a great deal of power. Not necessarily good or evil, but that this was an extraordinary place. Down in the village below,
The birds were twittering away, and there was a great deal of ambient noise. Arriving in the vicinity of the castle, as you can hear right now, there is complete silence. Not the sound of a bird, not the sound of a dog barking, nothing. Durante a filmagem, Myron curvou-se de dores de estômago. Foi levado às pressas até o hospital e depois de volta para Boston, onde o diagnóstico foi hemorragia interna. I was taken to the Mass General Hospital and I had some internal bleeding which eventually cleared up. There was no clear diagnosis. Assim que recebeu alta, ele levou seu filme para a revelação. Horas depois, no entanto, o laboratório telefonou para dizer que o filme estava danificado. Some of the footage was fine. The rest of the footage, mostly the Transylvania footage of the castle, had a milky quality to it. Something had interfered with the film, and we never really had a definitive answer. Rado retornou ao Castelo Drácula, mas não deseja visitar de novo a fortaleza. Going up the castle was perhaps the most frightening thing I experienced. There was something eerie at that site. I have headaches suddenly. I don't put garlics or courses in my pocket, but I have a certain reluctance to go there, and I cannot explain it to you rationally. Em 1972, a morte de seu tio-avô George e os próprios infortúnios do seu pai convenceram John Floresco de que havia alguma força malévola em ação no castelo. Juntamente com seu amigo Steve Keith, ele resolveu passar uma noite lá. Agora, 30 anos depois, John e Steve estão de volta para confrontar velhas lembranças. You know, it was around here where my father called. His Uncle George had fallen. He'd fallen down there. And he yelled to me to come. And I went down. So Uncle George never made it, even though he was 4/5 the way here. We chose the date of July 14th, 1972, because we wanted to have a full moon so we could see what was going on. We rigged up the castle with lights, tape recorder and camera and with flash, and thinking that we may actually see something paranormal that might back up that there was something unusual about this castle. We laid out our sleeping bags and we decided to alternate, one up, one sleeping, one up, one sleeping. We were actually sleeping in that tower right there, and we are looking out toward the plains. A little past midnight, we saw a beam from a fixed source of light, as if it was being pulled by a cable. I said, you know, there's something here. At first we thought it was local people perhaps carrying a lantern to check on us. But as it approached and got closer, we realized it was a reddish color, and we began to become a little bit more afraid. I yelled to it in Romanian, you know, who are you, what are you? And just when the light got into the clearing, the light went out. We came with the expectation that something could happen. But when something did happen, we were quite overcome with the fear, and this is what we didn't really expect, to the point where when we left in the morning, we were glad to leave and felt that we had witnessed something of a paranormal experience. I believe a sense of evil lingers around Castle Dracula. Too many dramas unfolded there, too many crimes, too many dark scenes took place there. So I felt something evil. Com o tempo, a história de Drácula foi reforçada pela superstição.
A Transilvânia era a terra dos que acreditavam em vampiros. Em 1897, um irlandês chamado Bram Stoker imortalizou a memória de Drácula e o mito do vampiro com espetacular efeito. Muito do mal que associamos ao nome de Drácula, como um vampiro sangue sedento, se deve ao personagem criado por Bram Stoker em seu best-seller do século XIX. For young people today, Bram Stoker's Dracula is the most important than Vlad Tepes. It's pity that history is not preferred to such a legend, but it's true. A criação de Stoker foi, na verdade, um amálgama da memória folclórica de Drácula e das crenças reais de fazendeiros e montanheses da Romênia. Eles acreditavam na existência do que chamavam de mortos-vivos, pessoas que haviam sido enterradas, mas cujo cadáver não se decompunha. De acordo com essa crendice, tais pessoas se tornavam vampiras e se erguiam dos túmulos à noite para atacar os vivos. Às vezes, só uma linha tênue separava essas crenças e o ritual da igreja. O pai de Matei Casaco era um padre ortodoxo. In the Romanian Orthodox Church, there is a custom to unearth the dead after 3 years, maximum after 7 years. And this is a very old custom. It is known from the Middle Ages. And the idea was to confirm that the corpse was totally rotten. That is, in the mentality of the church and of the people, that the soul and the body were separated. People believed doing that can help the dead for the last judgment. The soul was in the sky or in purgatorium or somewhere else, and the body could return to the earth. And so my father was asked by people to do this ceremony. So they went to the cemetery. The coffin was dug out, and then the bones were taken out. They were washed with a special oil, put in a clean linen sheet, and buried again. There is a definite parallel between this belief and the beliefs in the vampires. That is, the dead are undead. Mesmo hoje, tradições funerárias ecoam essas crenças. Um morto pode tornar-se vampiro se retirado de casa com os pés para fora. Quem cair sob o olhar dele nesse momento vai segui-lo na morte. Ou, se um cão ou gato cruzar o caminho dele rumo ao cemitério, deverá juntar-se aos mortos-vivos. În general, despre strigoi, oamenii de la țară se feresc să vorbească. In general, country folk avoid talking about vampires because they signify evil, and that leads to fear. But there have been other cases when an entire village has talked about the vampires with such conviction that the researchers themselves were convinced and frightened. And at night, they hung garlic at the windows and door to protect themselves. Așternau usturoi la fereastră și la poartă, tocmai pentru a se feri. It's true. In some mountainous, remote areas, the funeral beliefs are present with some supernatural beings, and some old customs survived. But they are not vampires. They are connected to ceremonies, to burials, to marriage, to birth, and so on. Um antigo costume fornece um paralelo sinistro com a tradição do vampiro bebedor de sangue. There is a long list of ways to protect against the vampire, but these things are extremely rare nowadays. You may still come across such things in some out-of-the-way places. In some remote villages, the dead person would be dug up, the heart of the vampire would be removed, and then boiled
and dissolved in wine. And people believed to have been infected by the vampire would have to drink it. There used to be people in certain villages who would be specially paid to carry out this operation. People do believe in vampires in Romania. My grandfather died in 1947, and in 1983, when my own father died, he was buried in the same tomb. And I wasn't present. My brother, who lives in Bucharest, was there. And he told me he had a terrible shock when seeing his grandfather, whom he had seen in 1947 as a young boy, buried, appear perfectly, in a perfect state of conservation, you know. Then it decayed, it was rotten in some minutes. But in the 17th century, he would have been considered a vampire. Bram Stoker fundiu a memória de Vlad, o Empalador, com pérolas do folclore romeno. O sucesso foi tanto que na primeira metade do século XX, o verdadeiro Drácula se perdeu entre mitos de vampiros e mortos-vivos. Só nos anos 60, ele encontrou um improvável resgatador. Nicolae Ceausescu, presidente da Romênia e líder de um dos regimes mais opressores do leste europeu, fez dele um herói nacional. A maior parte da pesquisa de Radu Florescu foi realizada sob o regime implacável de Nicolae Ceausescu. A Romênia era agora um estado policial e Ceausescu estava convencido de que seu legado seria o de líder heróico da Romênia nos moldes de Vlad, o Empalador. O interesse recém-descoberto de Ceausescu por Drácula significava que pesquisa era um negócio arriscado e com fortes conotações políticas. Radu e seus colegas progrediam silenciosamente até que sua obra foi revelada ao mundo durante uma visita do presidente norte-americano Richard Nixon. Our embassy was short of staff, so here Ambassador gave me the task of being a kind of go-between man for the press corps. There were about, I don't know, 200 American journalists at that time. One journalist asked me, "What are you doing here, Professor Florescu?" And I said, "I'm researching Dracula." And that was the explosion. Suddenly, headlines all over Europe, all over the US. We were scared stiff. I mean, we had not even begun writing a single line. And you know, scholars don't write that fast. A journalist can do the job much quicker. Por dar com a língua nos dentes, os caçadores de Drácula tornaram-se caça. The cultural attaché came to us and said that our apartment was bugged. And would we want to have it debugged? He said it was unconscionable for a scholar to be watched like that. And I refused the help he offered. I said it would make them all the more suspicious. I was not doing anything. I was not spying for the CIA. I was just a scholar doing research at that time on Dracula. So he did not come, and the bug stayed in. We knew that the lady at the gate of the apartment, that she would make a report to the Securitate. And at the end of my stay, I said, "Maria, are you a member of the security?" And she said, "Puțin," which means a little. 1976 foi o aniversário dos 500 anos da morte de Drácula e Ceausescu usou a ocasião para vincular seu nome ao do seu herói nacional. Ele exigiu que a efígie de Vlad aparecesse em uma edição especial de selos e, para surpresa geral, contratou um dissidente político, Matei Casaco, para escrever uma história popular do herói. I was lucky because Ceausescu was interested in history, started to interest himself in the Romanian history, and he needed strong heroes. That was for me beneficial, the fact that Ceausescu and the Romanian authorities thought that Vlad, Dracula, the Impaler, could be a national asset for tourism and, well, for the image of Romania. So I was protected, so to say, by Dracula. O mais estranho de tudo foi a forma como a vida de Drácula refletiu as últimas horas de Ceausescu.
Em todo o leste europeu, no ano de 1989, revoltas populares derrubaram os regimes comunistas. Somente na Romênia, o conflito terminou em matança. Perto do fim, o sobrecarregado helicóptero de Ceausescu decolou do palácio presidencial. Poderia ter fugido em qualquer direção, mas preferiu fugir para sua residência em Znagov, onde Drácula estava enterrado. Depois, levantou voo mais uma vez para aterrissar em Târgoviște, a capital de Drácula. Ali, onde tantos haviam sido empalados para morrer lentamente, a morte do tirano por fuzilamento até que foi rápida. Well, he finished just like Dracula, like his hero. So I think there is some eternal justice. Ceausescu foi o primeiro a apreciar o potencial de Drácula como ícone nacional. Hoje, a lenda é essencial para a indústria do turismo na Romênia. O emblema da Ordem do Dragão pode ser visto na casa onde ele viveu quando criança e a cidade onde nasceu, a típica aldeia medieval, Zighișoara, é um dos pontos turísticos mais visitados da Romênia. Um grande parque temático será construído perto da fortaleza de Rajnoj. Mas o Castelo Drácula é inacessível demais para entrar no itinerário turístico, além de não ter o atrativo de uma aldeia medieval. Mas os florescos esperam um dia fazer as pazes com ele. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. O castelo tem sido um local mal assombrado para os aldeões locais e uma fonte de histórias sobrenaturais. A pedido da família, sacerdotes do monastério vizinho vieram benzer o local. Eles tentaram subir ao castelo um dia antes, mas foram rechaçados por uma forte tempestade. Por isso, tiveram que realizar a cerimônia 300 metros abaixo das muralhas, de onde a esposa de Drácula mergulhou para a morte há mais de 500 anos. Mas, será que visitar os locais onde o destino de sua família entrelaçou-se ao de Drácula ajudou John Floresco a enxergar eventos do passado com uma perspectiva mais clara? When I saw those tombstones, I watched as the kids wiped off the dust with those rags. Here lies as a slave of God. I thought of these ancestors as individuals. They lived in Dracula's time, they had the courage to fight him. Then, because of the fact that a Florescu married into Dracula's family, that one of my ancestors tried to seize power from Dracula, or we, my father, my great-uncle, or I, we've been too curious, we've had misfortune. This place, there's something to it. There's a darkness about the place. So, am I a little suspicious of it? Yeah. Would I come back and visit it? Yes, I would. Would I spend another night or taunt or play with it? I don't think it's worth it. Em vida, Drácula foi um vitorioso contra invasores muçulmanos. Na lenda, ele cativou a imaginação de um ditador. Na ficção, ele se tornou um vampiro bebedor de sangue. E sua memória arrepiante inspirou uma família a desenterrar a origem dele e a sua própria. Hoje, entretanto, os romenos se reconciliaram com Vlad Tepes, Vlad, o empalador, Drácula. O tirano impiedoso tornou-se o filho favorito da Romênia.